Vamos estudar hoje a nossa unidade 4, certo? Do livro de vocês de Geografia. Lembrando que na aula passada nós já fizemos uma introdução sobre a hidrografia e começamos a estudar o tema 1, como o ciclo da água e tal, certo? E hoje nós vamos falar sobre os mares e os oceanos. Então, abram o livrinho de vocês para acompanhar a nossa aula de hoje, tudo bem? Nós iniciamos falando sobre os oceanos. E aí vocês podem observar, certo, que o oceano ele é uma grande massa de água salgada, que cobre a maior parte da superfície da Terra, certo, e que tem importantes fontes de recursos para os seres humanos. Nós temos aí, certo, os 4 principais oceanos. E aí nós dividimos essas águas do planeta em 2 maneiras, certo? As águas oceânicas e as águas continentais. Então nós vamos começar falando das águas oceânicas, porque as continentais é um pouquinho mais complexo. Então, nós dividimos as águas oceânicas em oceanos e mares. Os mares, eles são porções menores dos oceanos, são partes de alguns oceanos que acabam aí sendo considerados, com exceção de alguns mares interiores, como o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Aral, e esses a gente pode considerar como mar mesmo, certo? Mas boa parte dos mares, principalmente os abertos e semiabertos, eles são extensões dos oceanos, assim como até alguns oceanos são extensões de outros oceanos, certo? Então vamos entender isso. Nós temos, certo, considerado pela Associação Hidrográfica Mundial, 5 oceanos, certo? O maior de todos é o Pacífico, que acaba pegando a costa oriental da Ásia, da Oceania, a costa ocidental da América e o Oceano Atlântico, certo? Que ele vai pegar a costa ocidental da América, da África e da Europa, e o Oceano Índico, certo? Que vai pegar a costa oriental da África e a parte ao sul da Ásia e a costa ocidental da Oceania, ok? E aí nós temos outros dois, que é o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. O Oceano Glacial Antártico, gente, ele é sim um oceano, certo? Ele pega o norte ali da América e da Ásia e parte da Europa, certo? Na região do ciclo polar ártico, e aí vai formar ali a região do Oceano Glacial Ártico, mas esse oceano ele vai estar 90% do tempo de maneira sólida, para vocês terem ideia, as pessoas conseguem andar sobre ele. E não é à toa, certo, que na época que a população, os hominídeos, os primeiros homens, eles começam a se espalhar pelo planeta, foi por ali que eles passaram da Ásia para a África, certo? Da Ásia, desculpa, para a América, por exemplo. Foi através desse mar congelado, certo? Desse oceano congelado, do oceano glacial ártico. Agora, o oceano glacial antártico, na verdade, ele compõe uma parte na beirada do continente da Antártida, certo? Que forma as calotas, as banquisas da região da Antártida. E é interessante também ressaltar ele aqui nesse momento. E não é considerado, na verdade, muito um oceano, mas parte do Oceano Pacífico, parte do Atlântico e parte do Índico. Mas, como a Associação Hidrográfica Mundial trata como 5 oceanos, então nós vamos entender como 5 oceanos, certo? Então, dentro das águas oceânicas, nós temos 3 movimentos importantes que as águas elas acabam fazendo, certo? Fazendo em escala do menor para o maior, nós temos o movimento das ondas, que é o movimento que o vento acaba empurrando as águas do oceano em direção ao continente, formando então as ondas que nós conhecemos, certo? Que vão batendo e formando e trazendo sedimentos para a parte aí do continente, certo? Trazendo continentes ou trazendo sedimentos do fundo do mar para o continente. E aí nós temos as marés, certo? Que é aquele movimento de subida e descida das águas, que é do qual a água, os oceanos, acaba sofrendo com a interferência da gravidade da Lua, certo? E do Sol, em relação aí, fazendo uma anulação de parte da gravidade da Terra, então vai aumentando e diminuindo o nível do oceano, entendeu?
E isso acaba sendo muito importante, certo? Porque nas áreas de entrâncias do mar, por exemplo, as marés, elas vão ser as responsáveis pela formação dos manguezais. As raízes dos mangues, onde nós encontramos ali muitos nutrientes, onde nós temos berçário dos 90% das espécies marinhas, e tudo isso depende da subida e descida das águas, certo? Além disso, nós temos os movimentos das correntes marinhas. Esse movimento das correntes marinhas, certo? Elas são criadas baseadas em diversos fatores, entre eles o movimento de rotação da Terra, e também as alterações de temperatura e densidade. Eles são como se fossem rios no oceano, certo? Que eles vão sair de um ponto e vão até outro, trocando densidades e temperaturas. Então, um dos tipos de correntes marítimas mais conhecidas é a corrente do Golfo, certo? Que vai sair do Golfo do México quente e vai gerar umidade na região da Inglaterra, Reino Unido, Noruega, certo? E que com certeza vocês já escutaram falar dessa corrente no filme Procurando o Nemo, certo? Ou Procurando a Dory. Vocês conseguem ver no filme que ele fala dessas correntes, certo? E aí vocês lembram que os peixes eles se deslocam por essas correntes e é justamente essa corrente que nós estamos falando aqui na nossa aula de hoje, certo? Só para vocês colocarem na cabecinha de vocês, associarem a algo que vocês já viram. Então, é dessa corrente que nós estamos falando aqui, tá bom? É, e tem ali a modificação também, certo, das temperaturas dessa região. Em relação aos mares, gente, os mares, eles são as massas de água salgada, certo, localizadas próximas ou no interior dos continentes, cuja profundidade, a salinidade e a temperatura, elas são bem variadas em relação aos oceanos. Nós temos o mar aberto, certo, que também se chama mar costeiro, que ele comunica-se com o oceano, com largas passagens, como, por exemplo, o Mar da China, o Mar do Norte. Nós temos os mares no interiores, que eu já até falei no início dessa aula, certo? Onde nós temos aí que ele liga-se ao oceano ou outros mares através de passagens estreitas, como se fossem canais. E aí, um desses exemplos é o mar Mediterrâneo, que ele é um mar onde à sua volta nós temos continente, continente, continente e uma estreita ligação com o oceano. E nós temos também os mares fechados, que eles são completamente isolados, certo? Onde nós temos um grande lago dentro da superfície, dentro do continente. Esse grande lago, na verdade, ele não é um lago, certo? Na verdade, ele é um mar fechado. Ele não possui nenhuma saída para o oceano, e um desses exemplos é o Mar Morto, ok? Nós vamos para o nosso tema 2, os usos dos oceanos e dos mares, e nós vamos saber como é que essas águas são utilizadas por nós, os seres humanos. E em relação, gente, à exploração econômica dos oceanos e mares, certo? E aí nós temos que desde a antiguidade, as águas dos oceanos e mares, elas são utilizadas para a navegação, certo? Então elas são utilizadas como meio de transporte. Hoje, mais de mercadorias do que de pessoas, mas na antiguidade era também utilizado muito para o transporte de pessoas. E aí é um dos recursos naturais, certo? Encontramos, na verdade, recursos naturais dentro dos oceanos e mares, como o gás, o petróleo, o sal marinho, que são extraídos deles, e uma das principais e mais antigas atividades realizadas pelos seres humanos nos oceanos, certo? A pesca, e existe dois tipos de pesca. Nós temos aquela pesca artesanal, certo? Onde nós temos ali que ela é praticada por um pequeno grupo de pescadores em zonas litorâneas. Eles, na verdade, fazem essa pesca, gente, para a sua subsistência, certo? Então, são os pescadores que eles pescam para viver, certo? Para o seu consumo e o consumo de sua família. Eles pescam para vender o peixe, comprar aquilo que eles não têm. Então, a pesca artesanal, ela está ligada a isso. Pequenas embarcações, são grupos pequenos de pescadores, eles praticam para a sua subsistência, certo? E nós temos o outro tipo de pesca, que é a pesca industrial, que é praticada em alto mar, certo? Com grandes e modernas embarcações, e elas são exclusivamente comerciais. Então, nós temos aí esse outro tipo de pesca, que não é realizado por um pequeno grupo de pessoas, eles são realizados por grandes embarcações em mar aberto, com equipamentos sofisticados, e
essa pesca ela vai direto para o comércio, certo? Então, nós temos esses dois tipos de pesca e utilização dos oceanos. Em relação à obtenção de energia pelos oceanos, certo? Os oceanos e mares, por meio do movimento de suas águas, eles geram energias. Nós temos aí a ação das ondas, certo? Onde nós temos a usina que capta a energia marítima a partir do movimento das ondas. Nós temos a oscilação das marés, que inclusive nós já falamos anteriormente sobre esse movimento de subida e de descida das marés, que está relacionada à Lua, não é? A gravidade que a Lua exerce sobre o nosso planeta. E que é um tipo de energia captada pelo movimento das marés, certo? Um é o movimento das ondas, o outro o movimento de oscilação entre as marés. Fiquem atentos a isso. E por último, nós temos a diferença térmica, certo? Que é a energia captada pela diferença de temperaturas entre as águas quentes superficiais e as águas frias profundas. Lembram que eu falei para vocês agora há pouco da corrente do Golfo e que ela é uma corrente quente? Então, esses tipos de correntes que circulam pelos oceanos, eles geram energia, então também se capta energia a partir desses tipos de correntes, certo? Por último, nós temos a sobrepesca e a poluição marinha, certo? Essas águas, gente, elas servem, na verdade, elas são utilizadas pela humanidade há muitos anos, mas nós temos que lembrar, certo? E levar em consideração que essas atividades realizadas, elas também prejudicam o meio ambiente em relação à sobrepesca. Quando a pesca, sobretudo a industrial, é realizada em larga escala, certo? Eles retiram grandes quantidades de peixe dos oceanos e mares. Aí a natureza, ela não consegue repor as espécies retiradas, e isso vai gerar impactos ambientais. Que impactos ambientais são esses? Riscos para a biodiversidade dos oceanos e mares, afetando a vida e a qualidade dos recursos marinhos. Ou seja, gente, se eu retiro todos os meus peixinhos do oceano, ou se eu retiro cada vez mais peixinhos, eu não respeito o período de reprodução dos peixinhos, certo? O que que acontece? Eles não vão se reproduzir. Se eles não se reproduzem, o mar vai ficando sem animaizinhos, sem os peixinhos, certo? E isso é muito prejudicial porque tudo ali, gente, é um ecossistema, um depende do outro, tem uma cadeia alimentar, cada um tem o seu papel lá no fundo da manutenção da vida no oceano. Então, isso pode prejudicar e causar impactos ambientais à vida marinha, certo? E futuramente à nossa vida. E por último, nós temos a poluição marinha, certo? Que é quando não há cuidado com a deposição de dejetos orgânicos industriais e de usinas nucleares, e aí elas vão direto para os oceanos e mares. Nós temos esgotos, nós temos derramamento de óleo nos oceanos, nós temos lixo químico, vazamento de radioatividade, que são despejados nos oceanos e mares, que também vão gerar impactos ambientais, podendo sim, certo, ocasionar grandes desgastes à vida marinha. Lembrem-se mais uma vez, se nós estamos estudando os mares e os oceanos, e é importante lembrar que existe vida ali e que a vida ali deve ser preservada tanto quanto a vida na Terra, certo? Quanto a vida das florestas, que também não é, mas que nós temos que saber desse papel, certo? E o que é que acontece que se não se preservar esses ambientes, certo? Agora nós temos, gente, a questão da concentração de plásticos nos oceanos. Com certeza, vocês já viram, nós até falamos um pouquinho na nossa aula passada, vocês já viram, certo? Que a humanidade, ela joga muito lixo no oceano e que os animais eles acabam se alimentando desse lixo, certo? E aí nós temos o plástico, que é um material de maior demanda, certo? Que ele demora muito tempo para se biodegradar e que no mar com o tempo, ele se quebra em pequenos pedaços e acabam acumulando na superfície da água, certo? Nós podemos observar também, como nós já falamos antigamente, que tem formação de ilhas, certo? Formação de ilhas de lixo no oceano, tem ilhas completas de lixos. Os animais, as tartarugas, os peixes, eles acabam se alimentando desse lixo. Muitas vezes eles confundem os pequenos pedaços de plástico com peixes. Outras vezes eles comem esse plástico porque não tem mais peixe, porque o peixe já foi pescado. Então, fica aí, certo? Esse estudo para vocês. Nós teremos um segundo vídeo com a explicação da atividade. Por favor, assistam até o final, tá bom?
Eu vou já começar a explicação da atividade e vão para o próximo vídeo. Assistam todo, tá?